Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu gostaria de falar especificamente sobre um fármaco usado em emergências associadas ao choque circulatório, principalmente, que é a dopamina, o cloridrato de dopamina. Gostaria de comentar e discutir um pouquinho sobre suas propriedades farmacológicas e bem como dar um exemplo de cálculo para a infusão desse fármaco. É, Queria também fazer aqui uma dedicatória desse vídeo especial para turmas de formandos da ESEP, Escola Sinodal de Ensino Profissional, do técnico de enfermagem, formandos 2022, em que eu tive a honra de ser convidado para apadrinhá-los em sua formatura, sendo seu paraninfo. Parabéns, meninada, vocês têm um grande futuro pela frente. Um grande abraço. Muito bem. Bom, a dopamina ela é um neurotransmissor endógeno. Tá? Ela é uma catecolamina endógena, tal como a noradrenalina e a epinefrina. Os três aí usados farmacologicamente e principalmente em emergências associadas ao choque circulatório. Então, essas catecolaminas, elas são biosintetizadas no nosso organismo a partir do aminoácido tirosina, que é convertida em dihidroxifenilalanina, e essa, portanto, é transformada em dopamina, e a dopamina, existem muitos neurônios, principalmente o sistema nervoso central, que liberam dopamina como neurotransmissor. Seguindo o metabolismo, né, a síntese dessas catecolaminas, em alguns neurônios, como por exemplo do sistema nervoso simpático, a dopamina ela é convertida em noradrenalina, que é um neurotransmissor central, bem como o principal neurotransmissor do sistema nervoso simpático, né, em nível periférico. E na suprarrenal, particularmente, a noradrenalina é convertida então em adrenalina, um hormônio então que produz ações simpatomiméticas, né? Estimulando os mesmos receptores então da noradrenalina. É interessante falar que a dopamina apresenta seus próprios receptores, né, que vão de D1 a D5, mas também ela é capaz, quando administrada farmacologicamente, de estimular receptores da adrenalina, tanto receptores alfa quanto beta-adrenérgicos. Portanto, a dopamina ela é um neurotransmissor central, né, aqui falando um pouquinho dos aspectos fisiológicos dela, para introduzir o assunto, né, onde há importantes vias dopaminérgicas do sistema nervoso central, né, vias associadas a recompensa e prazer, né, sistemas de recompensa, portanto, né, que são vias mesolímbicas, vias associadas, então, onde a dopamina participa da cognição e tarefas executivas, chamadas vias mesocorticais. Essas duas vias, por exemplo, estão alteradas em patologias psiquiátricas como na esquizofrenia, né, onde há uma hiperatividade dopaminérgica nessas vias. Também em vias motoras centrais, de controle central, vias acessórias, chamadas extrapiramidais. A dopamina é importante no controle inibitório de movimentos voluntários. Tá? Aqui a principal via associada é a que sai da substância nigra, né, e se estende até o núcleo estriado, um dos gânglios ou núcleos da base encefálica. Né? Aqui, reduções da produção e secreção de dopamina estão associadas, portanto, à doença de Parkinson, por exemplo. Né? E também a dopamina ela é um controlador da liberação de prolactina na adenohipófise, né? Sendo liberada
pelo hipotálamo e então ela exerce um efeito inibitório sobre a liberação de prolactina, né? O bloqueio de receptores nessa área, por exemplo, associado com o uso de medicamentos antipsicóticos, que são antagonistas dopaminérgicos, podem, portanto, aumentar os níveis de prolactina, levando então a alguns efeitos adversos associados como a ginecomastia, né? Em nível periférico, né, nós também temos neurônios dopaminérgicos. Algumas terminações simpáticas, por exemplo, liberam dopamina e regulam o fluxo renal e mesentérico, produzindo então vasodilatação nessas regiões e favorecendo, por exemplo, a filtração glomerular e a formação de urina. Também são capazes, ou a dopamina é capaz, né, de inibir a secreção do hormônio aldosterona, né, que está relacionado à retenção de sódio. Né? Essa inibição está associada ao efeito estimulatório da aldosterona, da angiotensina sobre a liberação da aldosterona, então tem uma modulação negativa nesse efeito da angiotensina sobre a aldosterona suprarrenal, diminuindo os níveis de aldosterona. Isso, de certa forma, pode ser útil, né? No tratamento de insuficiência renal, onde há retenção hidrossalina, uma vez que a aldosterona ela tem como efeito reter sódio e a sua diminuição favorecerá a eliminação de cloreto de sódio. Então aqui alguns aspectos fisiológicos da dopamina. Em nível farmacológico, então, aqui eu coloquei algumas propriedades, tanto farmacocinéticas quanto farmacodinâmicas. Então, farmacocineticamente, algumas características mais importantes é que, como as demais catecolaminas, a dopamina é rapidamente metabolizada, né? As duas enzimas principais aqui associadas ao metabolismo das catecolaminas, incluindo a dopamina, é a catecol-metiltransferase, primariamente expressa no fígado, e a monoaminooxidase. Portanto, o tempo de meia-vida, ou seja, o tempo para as concentrações se reduzirem à metade durante a fase de eliminação da dopamina é bastante curto, né? Então, o tempo de meia-vida plasmática é em torno de 2 minutos, 1,7 minutos, e na fase final de eliminação, após a distribuição, portanto, o tempo é um pouquinho maior, em torno de 9 minutos. Isso quer dizer que para manter os efeitos da dopamina administrada, há necessidade de manter uma infusão continuada, né? Bolos são muito pouco comumente usados e não sustentam, portanto, seus efeitos. Obviamente que ela não é administrada por via interal, ela é totalmente eliminada, então, pelo efeito primeira passagem. E, como eu falei, para manter suas ações é necessária, então, administração por infusão endovenosa. Ela apresenta uma baixa distribuição ou quase nula distribuição para o sistema nervoso central, então a dopamina é administrada perifericamente para alterações hemodinâmicas cardiovasculares, né? Ela não tem ações centrais em função da sua distribuição praticamente nula através da barreira hematocefálica. Também é interessante falar que, como eu mostrei na lâmina anterior, a dopamina é precursora da noradrenalina, então em torno de 25% da dopamina administrada vai se converter em noradrenalina e vai manter suas ações através desse produto, então, que é uma outra catecolamina que tem ações então também simpatomiméticas, que é a noradrenalina, apesar dela também ter um baixíssimo tempo de meia-vida. Em termos farmacodinâmicos, como todas as catecolaminas, apresentam altíssima afinidade e potência sobre os receptores, os adrenoreceptores, tanto alfa quanto beta-adrenérgicos, né? Produzindo ações, portanto, simpatomiméticas, e é nesse sentido que ela é usada terapeuticamente, né? Portanto, ela atua
perifericamente como um agonista não seletivo de receptores tanto alfa quanto beta, mas aqui tem uma propriedade muito interessante, que dependendo da dose ela terá maior ações sobre receptores beta, tendo maior efeitos cardíacos, portanto, ou em doses maiores ela passa a ter ações também alfa-adrenérgicas, apresentando efeitos vasopressores, vasoconstritores. Então ela é eficaz no tratamento de choques circulatórios, como agente inotrópico positivo sobre o coração, aumentando, portanto, a contratibilidade cardíaca, a ejeção sistólica e o débito cardíaco. Em doses maiores, ela apresenta então ações alfa-adrenérgicas, alfa-1, produzindo então vasoconstrição periférica, o que auxilia então na elevação da pressão arterial sistêmica. É interessante falar também que infusões de doses baixas, o que a gente considera menores que 5 microgramas por quilo de peso do paciente por minuto, apresentam ações sobre receptores dopaminérgicos periféricos, e aqui particularmente vale a atenção nos receptores dopaminérgicos D2, na vasculatura renal. Portanto, em doses baixas, apresentam poucas ações alfa e beta adrenérgicos e predominantemente ações dopaminérgicas na vasculatura localizada no rim, o que leva a um aumento da taxa de filtração glomerular, beneficiando, portanto, o fluxo sanguíneo renal em função do seu efeito vasodilatador localizado. Isso aumenta a pressão de perfusão renal, melhorando, portanto, a formação de urina. Aqui, por fim, a ação sobre receptores dopaminérgicos vasculares é exatamente, então, em função aqui da sua preferência de ação em doses baixas, em relação à estimulação dos receptores da adrenalina. Portanto, a dopamina, em doses, como ratificando o que foi falado, em doses baixas, que a gente considera menores que 5 microgramas por quilo por minuto, o efeito dopaminérgico periférico é predominante em relação do efeito sobre os receptores da adrenalina. E isso leva a um aumento do fluxo renal e da diurese. Porém, há um efeito residual, aumentando, portanto, o débito cardíaco através do aumento da força de contração, isso em função da ação beta-adrenérgica, e também há um pequeno efeito sobre a pressão arterial. Portanto, doses baixas, elas são úteis aí no tratamento de alguns tipos de insuficiência renal, de diferentes etiologias, portanto. Já em doses maiores, de 5 a 15 microgramas por quilo por minuto, estamos falando de infusão, portanto, e aqui são as doses mais usadas, no caso de choques circulatórios, poderíamos até estender até 20 microgramas, Então, o efeito predominante passa a ser o efeito beta-adrenérgico, o efeito cardíaco, beta-1 adrenérgico. Isso fará com que haja um evidente aumento do débito cardíaco em função do aumento da contratibilidade do miocárdio. Há uma tendência de aumento da pressão arterial, principalmente em função do aumento do débito cardíaco, e ainda se preserva um pouco das ações vasculares renais, mantendo, portanto, a diurese aumentada. Essas doses são preferencialmente então usadas no tratamento de choques circulatórios de diferentes origens, como o choque cardiogênico, pós-infarto, choque hemorrágico e outros choques periféricos, como choque séptico e até choque anafilático em mais raros casos. Agora, doses mais altas, que a gente chama, pode caracterizar acima de 15 microgramas por quilo por minuto, 15 ou 20 microgramas, o efeito
alfa-adrenérgico passa a ser o predominante. E aí ela passa então a dopamina a ter ações muito similares à própria noradrenalina, que é uma catecolamina que tem como alvo principal os receptores alfa-adrenérgico da vasculatura. Isso fará com que haja um evidente aumento da resistência vascular periférica e, portanto, um aumento da pressão arterial, não só em função do aumento do débito, mas principalmente em função do aumento da resistência periférica vascular. Inclusive o débito, né, pode haver uma redução, né, em função aqui de resposta baroreflexa. Essa resposta baroreflexa se dá em função do aumento da resistência vascular. Lembrando que o baroreflexo é um tipo de controle em curto prazo da nossa pressão arterial, onde substâncias vasoconstritoras tendem, portanto, a ativar baroreceptores localizados no seio aórtico e nas carótidas, levando informações de elevação de pressão até o tronco cerebral e havendo uma resposta vagal sobre o coração que pode, portanto, reduzir o débito cardíaco. E a questão então do fluxo renal e diurese é bastante diminuída em altas doses, onde o efeito alfa-adrenérgico é predominante, portanto essa dilatação vascular do rim ela se perde em função dessa ação vasoconstritora predominante. Aqui nesse caso, então, são situações de eventual insuficiência mais graves, né, de insuficiência circulatória, né, onde as doses mais baixas não conseguiram fazer o controle hemodinâmico satisfatório, então se pode, com um monitoramento muito cuidadoso, aumentar as doses em função, então, dessas situações mais graves de alterações hemodinâmicas. Ok. Bom, falado aí algumas características, né, terapêuticas e farmacológicas da dopamina, eu gostaria de dar um exemplo aqui de uma situação de infusão de dopamina. Um exemplo padrão aqui, onde foi prescrito uma infusão de dopamina. Então, a situação é um paciente após um infarto agudo do miocárdio com sinais de choque cardiogênico, ou seja, hipotensão em função da queda do volume sistólico e do débito cardíaco, onde ele apresentava aqui pressão arterial sistêmica em torno de 75 mmHg, demonstrando, portanto, essa tendência de caracterização do choque, e com provável desenvolvimento de edema agudo do pulmão, provavelmente, então, uma insuficiência associada a um infarto agudo do miocárdio do ventrículo esquerdo. Então, foi submetido a uma terapia medicamentosa, com furosemida, um diurético de alça, potente diurético de alça, onde aqui a ideia é diminuir pré-carga, aumentando, portanto, o balanço negativo de água, usando um diurético, e também se entrou com dopamina. A dose inicial de dopamina foi então de 5 microgramas por quilo por minuto, e aí a gente vai considerar um paciente de 70 quilos de massa corporal. A apresentação padrão do cloridrato de dopamina, que está aqui, é 50 miligramas em 10 ml, ou seja, uma concentração de 5 miligramas por ml. E houve um preparo aqui, uma indicação de preparo, de diluição, onde uma ampola foi diluída em soro glicosado 5%, para um volume então total de 250 ml, quantidade suficiente para 250 ml. Portanto, foi adicionada uma ampola numa bolsa de 250 ml. Obviamente que para nós mantermos o volume exato,
é necessário retirar, já que a ampola tem 10 ml, é necessário primeiro retirar 10 ml, né, do soro, para depois acrescentar o volume relativo à ampola de 10 ml, totalizando então 250 ml, onde nós vamos ter 50 mg de dopamina diluídos. Aqui foi colocado um equipo, né? Esse equipo é macrogotas, porque está dizendo que a administração foi por instilação, gotejamento, usando o equipo de macrogotas. Perfeito? Então essa é a nossa situação e as perguntas relacionadas são 5. Tá? Primeira pergunta: após o preparo da solução com dopamina, qual será a sua concentração? Isso praticamente já foi respondido ali na própria ampola, nós já tínhamos ali a concentração, mas sempre é bom para treinar, né? A concentração é a massa pelo volume. Então, na verdade, a concentração que estava na ampola é a concentração do medicamento, né? Fazendo um reparo aqui. Aqui está perguntando após a preparação da solução, tá? Ou seja, aqueles 250, a adição da ampola nos 250 ml de soro glicosado, qual ficou a concentração dessa solução final, tá? Porque a concentração da ampola está na apresentação do medicamento. Qual a dose a ser administrada nesse paciente? A dose foi de 5 microgramas por quilo por minuto, né? Mas o nosso paciente tem 70 quilos. Qual será o volume a ser infundido por minuto? Quantos ml por minuto vai ser infundido? Ou seja, qual a taxa volumétrica, né? Porque a taxa de administração de fato é a dose, é 5 microgramas por minuto, mas eu quero saber quantos ml por minuto para conter essa dose para esse indivíduo de 70 quilos. E já que é por instilação, né, depois de conhecer aqui o volume a ser infundido por minuto, vamos transformar em gota por minuto, saber quantas gotas por minuto deverão ser instiladas, considerando ali o nosso equipo macrogotas. Em uma situação hipotética, né, se a taxa fosse mantida constante, em quanto tempo se esgotaria essa solução de 250 ml? Né? Hipotética porque é quase certo que a taxa não vai se manter constante, quase sempre. Então há um início de infusão com uma dose mais baixa, que no caso foi de 5 microgramas por minuto, por quilo por minuto, né? E a titulação, né, da dose de acordo com as características hemodinâmicas do paciente, né? Aqui está a apresentação do cloridrato de dopamina, né? Embalagens com diferentes números de ampolas, mas cada ampola tem 10 ml. E o cloridrato de dopamina, né? Nós temos em 5 miligramas, né? Em 1 ml de veículo, ou seja, a concentração é 5 miligramas por ml. Aqui algumas informações que a gente já pode tirar de lado, né, que estão na apresentação do medicamento, mas é bom, né, lembrar que a concentração em massa do fármaco no medicamento, então a concentração é a massa por volume, e nós já temos aqui, né, que nós temos 5 miligramas em 1 ml, ou 50 miligramas em 10 ml, nós teríamos uma concentração então de 5 miligramas por ml. E a massa total, então, já que em cada ml tem 5 miligramas e a ampola tem 10 ml, a massa total contida numa ampola é de 50 miligramas. Isso é muito importante para a gente saber, já que nós vamos diluir uma ampola num soro, num volume total de soro glicosado de 250 ml, então nós vamos estar adicionando 50 miligramas do fármaco nesse volume total. Bom, então a questão 1. Após o preparo da solução com dopamina, qual será a sua concentração? Sabemos que a massa então de dopamina, uma ampola, é de 50 miligramas e o volume total, né, depois da diluição será de 250 ml, portanto a concentração final será a massa pelo volume, 50 miligramas, o conteúdo ou a massa de uma ampola, né, de cloridrato de dopamina, diluídos em 250 ml, isso ficará uma concentração de 0,2 miligramas por ml.
Observem que é interessante já passar para microgramas por ml, porque nós temos uma dose, né, de 5 microgramas por quilo por minuto. Então, para igualar as unidades de massa, é interessante a gente já alterar aqui, né, já a concentração para microgramas. E sabendo que 1 miligrama equivale a 1000 microgramas, então basta multiplicar por 1000 aqui, miligramas, para converter em microgramas. Portanto, 0,2 miligramas por ml equivalerá a 200 microgramas por ml. Então sabemos que a concentração final lá da nossa solução, depois de diluir o soro nos 250 ml de soro glicosado, ficará em 200 microgramas a cada ml. A segunda é qual a dose a ser administrada no paciente em questão, que tem 70 quilos. Né? É muito comum esse tipo de fármaco, então a dose não ser padrão para adulto, e sim uma dose por quilo, né? Considerando então a massa ou peso corporal do indivíduo, então basta multiplicar esta dose por quilo pelo peso do paciente, né? E nós teríamos então 5 microgramas por quilo por minuto, vezes 70 quilos, corta a unidade de quilo. Isso quer dizer que para esse paciente específico será administrada uma dose de 250 microgramas por minuto. Né? Muito bem. A terceira pergunta é qual será o volume a ser infundido por minuto? Sabemos que nós temos que infundir a dose de 350 microgramas por minuto para esse paciente de 70 quilos. Mas que volume da solução conterá 350 microgramas? Então, usando a nossa relação aqui, que é concentração igual a massa por volume, né, e isolando o volume num dos lados da equação, uma vez que nós temos a massa, que é 350 microgramas, nós temos a concentração, que achamos aqui 200 microgramas por ml, e queremos saber que volume contém esta massa de 350 microgramas nessa concentração. Então, isolando o volume no outro lado da equação, né, e trazendo, portanto, a concentração, né, que está sendo dividida pela massa para esse lado da igualdade. Então, nós temos volume é igual a massa dividido pela concentração. A massa é a nossa dose, 350 microgramas. A concentração é de 200 microgramas por ml. Então, fazendo essa relação, nós sabemos então que o volume que conterá 350 microgramas é um volume de 1,75 ml da solução cuja concentração é de 200 microgramas por ml. Então, nós vamos ter que administrar 1,75 ml por minuto. Se fosse uma bomba de infusão, nós sabemos aqui, né, já temos aqui o volume por minuto. Né? Se fosse por hora, bastaria multiplicar por 60. Mas nós queremos saber, então, quantas gotas por minuto deverão ser instiladas. E aí nós estamos falando de um equipo macrogotas. Portanto, a infusão é por gravidade e o controle do volumétrico, então, da taxa é por gotas por minuto. Sabemos que o macrogotas é um gotejador que 1 ml, portanto, equivale a 20 gotas, né? Enquanto que microgotas, 1 ml equivale a 60 gotas. Então, fazendo uma regrinha de 3 aqui, né? Se 1 ml em macrogotas equivale a 20 gotas, 1,75 ml vai equivaler a x gotas, ou seja, x é igual a 20 vezes 1,75. Então, aquele 1,75 ml por minuto vai equivaler a 35 gotas por minuto. É essa taxa que deverá ser, então, regulada no gotejador macrogotas, tá? E infundida para que a dose de 350 microgramas seja, né, administrada a cada minuto. Muito bem,
E por fim, se a taxa fosse mantida constante, em quanto tempo se esgotaria essa solução? A solução que a gente está falando é 250 ml, o volume total, e a taxa em gotas por minuto de 35 gotas por minuto. Observe que eu poderia fazer uma regra de 3 aqui, já que eu sei que em 1 minuto eu vou precisar administrar 1,75 ml, né? Então 250 ml seriam administradas em tantos minutos. Mas a gente também pode usar a equaçãozinha aqui para macrogotas, né? Então vou usar essa equação só para lembrar a equação. Nós não usamos nesse exercício a equação para macrogotas, apesar de estar usando aqui por microgotas, porque não foi dado um tempo em que seria instilado, né? Não foi dito, deve-se instilar um determinado volume em tanto tempo. Não foi essa a questão, né? Essa questão, quando é dado um certo volume para ser instilado um certo tempo e se pergunta qual o número de gotas por minuto, né, para que determinado volume seja instilado em tal tempo, a gente usa essa equação, mas no caso, não foi o caso aqui, né? Mas, no entanto, a gente pode usar essa equação porque nós temos gotas por minuto, nós temos o volume e o que a gente quer, de fato, é saber o tempo, né? O tempo em que todo esse volume vai ser instilado utilizando esse número de gotas por minuto. Então a equação está aqui, né? A dedução dessa equação eu mostro em outros vídeos anteriores, que fala de administração por instilação, então não vou aqui retomar a dedução, né, como se chegou a essa equação, mas de fato gotas por minuto é igual ao volume ml dividido, né, pelo produto entre o tempo em horas vezes 3. Já que nós temos o volume, nós temos o número de gotas, mas não temos o tempo, vamos isolar o tempo num dos lados da equação, né, nos lados da igualdade, deixar ele sozinho. Então vamos levar para lá, multiplicando, e trazer aqui o dado de gotas por minuto para cá na divisão, sendo dividido pelo volume. Então nós teremos que tempo é igual ao volume dividido por gotas por minuto vezes 3. Portanto, substituindo aqui os nossos termos, nós vamos dizer que o tempo, né, para instilar os 250 ml numa taxa de 35 gotas por minuto será de 250 dividido por 35 vezes 3. Isso deu 2,38 horas, que equivale aqui, né, claro, aqui está o resultado em horas, né, mas vamos transformar esses 0,38 horas aqui em minutos, isso dá em torno de 23 minutos. Então, o tempo será para instilar esses 250 ml nesse fluxo aqui, né, será de 2 horas e 23 minutos. Então, aqui eu deixo aí um exercício, né, que vocês podem, muito parecido com esse, que vocês podem treinar, onde foi prescrita uma infusão, né, de uma ampola de dobutamina, cloridrato de dobutamina e não dopamina. Então, interessante dar uma olhada nas diferenças das propriedades farmacológicas da dobutamina para a dopamina. Ambas são catecolaminas, né? A dobutamina não é uma catecolamina endógena, é uma catecolamina sintética, portanto, não natural, né? Mas ela tem ações muito parecidas com a adrenalina sobre o coração. Tem ações seletivas sobre receptores beta e se difere muito em relação às características da dopamina. Então, uma ampola com apresentação usual, aqui não está colocada a apresentação usual, mas vocês podem dar uma procurada, né, na apresentação usual da ampola de cloridrato de dopamina, que é padronizada. Ela foi diluída, portanto, em 250 ml de soro fisiológico. E foi prescrita uma taxa de infusão de 10 microgramas por quilo por minuto e para um paciente de 50 kg. Aqui também, né, o uso da dopamina foi para choque cardiogênico. E se pergunta, então, perguntas similares que a gente fez: qual a concentração após diluição, né? Qual a dose para esse paciente, qual o volume a ser administrado por minuto, e considerando aqui o equipo agora microgotas,
quantas gotas por minuto deveriam ser destiladas nesse caso. Tá? Então, para vocês treinarem, mais um exemplinho aqui, ok? Então era isso por hoje. Um grande abraço, até a próxima.